Bora, fiel, seguindo as informações, também análise do Mano e da Lelê sobre o Corinthians, a vitória de ontem, e muita informação nesse vídeo. Tem informação sobre o novo naming rights da Neoquímica Arena, tem informação sobre a porcentagem que o Corinthians tem sobre o Guinegão, será que é muito, será que é pouco? Também mais uma bomba que saiu sobre o Yuri Alberto, hein? Brincadeira, hein? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. As notícias, novidades e gols do Corinthians em nome de... E aí, Lelê? Manda aí, fala. Então, né, mano? Vamos lá. Deu pro gasto ontem. Começamos com um sustinho, porque tem que ter, né? Tem que ter aquele sustinho. Nunca pode ser tão fácil. Nunca pode ser um jogo tranquilinho, né? A gente viu ali, pouco antes da partida, que o Atlético Paranaense iria priorizar o Campeonato Brasileiro de Série B, né? Algo que a gente nem esperava, inclusive, porque o jogo deles é só na terça-feira contra a Chape. Mas o Odair e o Fábio Moreno aí, que tava no banco nessa partida, preferiram entrar com um time alternativo. Então, ele manteve só a zaga titular ali e colocou... Tá baixo? Beleza. E colocou um time alternativo, principalmente do meio pra frente, né? Então, a gente esperava que talvez o Corinthians dominasse mais o jogo ali no início, desse aquele gás, fosse um pouquinho mais tranquilo pro torcedor. Não foi isso que aconteceu no início, ainda sofremos ali, né, um gol que, na minha opinião, foi corretamente anulado por uma falta no Maicon. E a gente vai falar sobre isso aqui. Ó a cara do Tuti, ó. Não, tem que ser muito anticlubista. Pelo amor de Deus. Pra não ver uma falta nesse lance, tem que ser muito doido das ideias. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião aí. E aí, mano, sofremos até esse momento, né? Por mais que eu acho que até nesse momento que sai o gol, que foi anulado, o Atlético não estava se impondo na partida, né? O Corinthians controlou, sim, o jogo desde o início. O Atlético veio, parece que para cumprir tabela mesmo. Até esse gol mesmo, esse gol anulado aí, né, do Viveiros, foi uma jogada completamente individual do Viveiros ali, onde ele rouba a bola, ele mesmo leva, a zaga do Corinthians parou, mas porque falta, ficou pedindo falta. Foi muita falta, né? Foi. Mas teve um lance Acho que depois que o a gente vai Domênico falar. aqui foi o único que debateu dizendo que não, aquilo não é falta. E o Tuti aí, ó, os dois antes, né? Os dois que brigam com a imagem. Não, mas o Tuti, ele quer copiar o Domênico. Ele é o Domênico do futuro. Ele é o Domênico do futuro. Mas eu vou ser justa. Eu vou ser justa, que era pra anular sim a falta, mas eu achei que também era pra ter sido expulso o Vitinho no pisão, tá? Só que não acho que mudaria muita coisa no jogo. Já tava ali 2-0 no agregado, né? Porque tava 1-0 no placar. E era um atacante que o Corinthians ia perder ali no jogo. Praticamente ia se fechar e controlar a partida, mas achei que era um lance para expulsão, sim, assim como eu achei falta também, né, no Maicon aí para anulação do gol do Atlético Paranaense. E aí, mano? Ô, Sombra, o Corinthians talvez ele tenha começado aí abaixo do esperado, justamente talvez pela vantagem que já construiu em Curitiba. Então aí acaba ficando meio que naquele negócio, já estamos classificados, os caras entraram com o time reserva, mas o Corinthians começou mal a partida assim, isso é fato. Com relação aos lances polêmicos, Sombra, vamos lá. Que talvez é o que vai gerar mais discussão. Porque o Corinthians é mais time que o Atlético Paranaense e tinha tudo para poder avançar e avançou. Para mim, o gol do Maicon ali, o gol do Atlético Paranaense, que sai a falta no Maicon, foi bem anulado. Para mim, falta no jogador do Corinthians, é clara a falta. E quem discorda e fala, não é falta, é trouxa que quer ser clubista, para querer fazer média com o torcedor. Mas a falta é clara, não existe disputa de bola, existe um empurrão nas costas do jogador do Corinthians. E para mim, esse tipo de lance não cabe discussão. Agora, com relação ao lance do Vitinho, é absurdo, Sombra, na boa. A gente tem uma equipe de VAR que não alerta nesse tipo de lance. Por mais que o lance do gol anulado do Atlético Paranaense o VAR tenha chamado, e pra mim aí foi uma decisão acertada para auxiliar o árbitro, que no campo não marcou a falta, o que pra mim mostra a deficiência desse árbitro, porque ele é muito ruim. Cara, e isso aí mostra que ele é ruim de fato, ele não é maldoso. Porque o mesmo lance do Vitinho, que também ele poderia ter marcado já em campo, dando cartão vermelho pro jogador Corinthians, ele não marca a falta em si ali com a gravidade que deveria ter sido marcada. E ali, pra mim, o VAR foi bunda mole. Porque aquele lance do Vitinho é lance claramente pra expulsão. Perfeito. Não cabe nem ver. Sabe, o tipo de lance é praticamente um lance factual. É o VAR comunicar o árbitro e falar, você tá maluco, você não deu isso daí, mas vai na minha porque esse lance aí é vermelho. Agora o lance do pênalti, Lelê, é uma decisão ali polêmica. Eu particularmente acho que a bola tá fora da área, mas aí é questão de critério. Não existe uma imagem conclusiva que mostra que tá dentro ou que tá fora.
Se tá pegando na linha é pênalti, se não tá pegando na linha não é pênalti. Mas pra mim aquele lance é fora da área. Mas entendo também, é um lance difícil e tem que prevalecer o que o árbitro marcou dentro de campo. A gente tá mostrando a imagem do Vitinho aqui, o pisão que ele dá na perna do jogador do Atlético. Pra mim é lance claro, isso aí não cabe nem dúvida. Acho que não adianta nem fazer essa enquete, porque é unanimidade que o jogador deveria ser expulso. Agora o lance do pênalti aí, que o Hugo Souza pegou mais um, inclusive, passou até o Dida, já nesse quesito. De verdade, Lele, eu sei que tem polêmica, eu particularmente repito, na minha opinião, eu acho que tá fora. Mas quando não existe uma imagem conclusiva, o árbitro tem que assinalar o que ele viu primeiro. Tem que valer a decisão de campo e foi o que ele fez, deu o pênalti. Agora, com relação a polêmicas aí, tem um lance lá que o jogador do Corinthians, lá o Tchoca, ele acaba disputando uma bola com o Viveiros, as pessoas querendo, olha, tem trouxa que pega essa foto congelada e fala, tá vendo, é pênalti. Gente, é ridículo, é uma disputa de bola. Então eu acho que o lance mais polêmico, Sombra, nessa partida, é a não expulsão do Vitinho. O que teoricamente não ia ajudar tanto o Atlético Paranaense. Era um lance no começo do segundo tempo, E, cara, o Atlético não mostrou lá grande qualidade, não. O Atlético fez aí o que veio pra fazer, perder de pouco. Mano, oi? Rapidinho, e serve pra você também, Letícia, eu queria que vocês falassem aí dos 2 tons de verde no gramado do Galinhão aí. Gostaria que vocês dissertassem sobre... Galinhão é a casa da tua tia. É que você, eu acho que não tá acostumado a abrigar torneios internacionais. Aquilo ali foi por causa da NFL, tá? Coisa que teu time nem tua cidade tá acostumado a abrigar. E é só tinta, né? Não prejudica nada no jogo. Enfim, agora é só sair mesmo essa pintura aí. Mas é possível mesmo que a NFL seja em Cubatão? Não. Você é louco? Tá maluco? Olha lá a Sombra. Olha lá a Sombra, a imagem. A imagem lá que mostra lá o suposto pênalti aí, que a bola pega na mão do Mateuzinho. É esse lance aí. Eu acho que essa imagem... É fora. Nenhuma imagem é conclusiva, Sombra, mas essa é a melhor imagem, talvez, pra poder tentar decifrar. Mas é difícil, né, cara? Não dá pra condenar o árbitro também por ter marcado o pênalti. Não, então, assim, teve esses 3 lances que talvez dê pra se considerar polêmica, porque tem gente que acha que é e não é, apesar da falta ser muito clara, a expulsão, pra mim, também ser muito clara, e o pênalti, que acho que é a mais inconclusiva aí, mas eu acho que assim, por que eu falei que talvez a expulsão, né, do Vitinho não fosse mudar muito no jogo? Porque além de perder um atacante, que é fácil de você repor e controlar o jogo quando já tava 2-0 no agregado, né, mano? Já tinha a vitória por 1-0 lá na Arena da Baixada e tava vencendo por 1-0 naquele momento da partida aqui. Gente, o Atlético Paranaense não queria passar. Eles não vieram jogar pra passar. Isso era claro, assim, a todo momento do jogo. Tanto é que eu acho que isso até meio que infestou o Corinthians também. Porque o Corinthians, percebendo que o Atlético também não estava querendo nada com nada, também ficou ali cadenciando o jogo, sabe? Não se preocupou em se desgastar, em colocar intensidade no jogo. Foi ali realmente jogando pro gasto, para fazer os 90 minutos, né? Colocar o Pix de 10 milhões aí, 9 milhões e pouco da CBF no bolso e pensar na próxima fase agora, Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Boa! É isso aí, foram as notícias do Corinthians. Meu amigo, quero começar falando de Yuri Alberto. Lamentável, né? O caso Yuri Alberto, como assim foi o caso Pedro, como foi o caso Robert Renan, né? Como foi o caso Murilo, mais uma do Duílio, né? Cada dia o Duílio e o Augusto Melo, eles disputam, né? Para ver, né, quem descobre uma coisa pior do outro, né? Diariamente. E no caso do Yuri Alberto, o Corinthians, que já tinha dado um monte de jogador, né? Robert Renan, Duqueiroz, Ivan, Gustavo Mantuan, enfim, vários jogadores que o Corinthians deu por 50% do Yuri Alberto. Se não bastasse isso, o Corinthians não vai ter esse 50% numa futura venda, porque o Corinthians, né, engatilhou lá, né, deixou alinhado isso em contrato, que o André Cury, o empresário do Yuri Alberto, vai ter 10%, né, do lucro do Corinthians. O que isso quer dizer? Se o Corinthians vender, por exemplo, o Yuri Alberto por 30 milhões de euros, o Corinthians fica com 15, por exemplo. Não fica com 15? Porque tem 50%. Só que não vai ficar com 50%, porque o André Cury vai ter 10% desses 15 milhões de euros, ou seja, 10% de 1,5 milhão. Se for 40 e o Corinthians ficar com 20, vai ter 2 milhões de euros em mãos, enfim, mais do que 10 milhões de reais, é incrível. E o Corinthians, a cada dia que passa, a gente descobre que o Corinthians vai ganhar menos com seus jogadores vendidos e agora com os jogadores até comprados.
é brincadeira, né, o que acontece no Corinthians. Eu quero o seu comentário aqui embaixo, né? Por que será que isso não nos surpreende, né? Deixa o likezão. Guinegão, hein? Números fantásticos do Guinegão, tá? Eu até mostrei ontem para vocês, né, nos números do SoftScore, tá? Essa questão, né, envolvendo aí o Guinegão, porque são números maravilhosos, tá? Maravilhosos que o Guinegão tem, né, com a camisa, né, do Corinthians, ó, só para você ter uma ideia aí, ó, na tela para você, tá? 5 jogos, né, são 4 gols e 1 assistência, são 5 jogos, 5 participações em gols, tá? Ó, números aí do SoftScore, tá? Que você quiser baixar também, o aplicativo deles é top, são números maravilhosos e o Corinthians vai ter que ficar atento, porque, né, o Guinegão vai ser assediado no mercado da bola, não para agora, mas acho que para o final do ano, né, já deve ter alguma coisa chegando, e o torcedor corintiano quer saber quanto o Corinthians tem de porcentagem do Guinegão. O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Guinegão. Então, numa venda futura, o Corinthians fica com 80% do valor total. O bom nesse caso é que os 20% restantes pertencem ao próprio jogador. Então dá para fazer aquele jogo. Quer sair? Né? Então passa aqui mais 10, aquela coisa toda. Enfim, mas a divisão é essa, tá? 80% dos direitos econômicos do Guinegão pertence ao Corinthians e 20%, né, do Guinegão, dos direitos econômicos, pertence ao próprio jogador, né, a família do jogador, ao staff do atleta. Outra coisa importante, alguns clubes da Inglaterra já estão sondando o jogador, tá? Enfim, e se continuar nessa pegada, eu coloquei os números aí do SoftScore, em 5 jogos, 5 participações em gols, em 5 jogos, 4 gols e 1 assistência, né, deve chegar a proposta já pensando até para o final do ano. Então, é bom a gente ficar atento quanto que o Corinthians tem de porcentagem. O canal Café do Setorista trazendo para vocês aí 80% dos direitos econômicos. Comenta aqui embaixo. E o Corinthians, hein, divulgou, né, o balancete, tá, desse ano, e o Corinthians, acredite, no primeiro semestre de 2025, registrando um prejuízo de 60 milhões, tá? Esses 60 milhões é entre janeiro e junho deste ano, e isso causa uma estranheza, ou então um espanto, porque a previsão era de ter um lucro de 2,5 milhões aproximadamente. Não teve o lucro de 2,5 milhões e ainda teve um prejuízo de 60 milhões, tá? O departamento de futebol teve superávit, só para você ter uma ideia, entre as receitas, né, as fontes de renda do Corinthians no primeiro semestre de 2025 são direitos de TV 174 milhões, né, um pouco mais disso, patrocínios um pouco mais de 90 milhões, quase 91, arrecadação de jogos 63 milhões, tá? Receitas de marca e outras receitas 32 milhões, receitas com passes de direitos federativos 88 milhões, quase 89 milhões, tá? O futebol teve aí um superávit de 35 milhões, quase 36, mas foi menor que o do ano passado, de 24, que foi 43 milhões, quase 44 no ano de 2024, tá bom? O Corinthians também gastou, né, 379 milhões com o futebol no primeiro semestre de 2025, número que cresceu bastante em relação ao ano passado, né, que foram 330 milhões gastos no mesmo período, né, de janeiro a junho de 2024. Enfim, né, e o principal gasto, né, foi com o pessoal registrando, né, o aumento aí de 50 milhões nos custos, né, o principal gasto foi com o pessoal, tá, a maior parte das despesas diminui o valor desembolsado. Então, esse é o problema, tá, do Corinthians, né, para você entender, né, a maior das despesas do Corinthians no primeiro semestre de 2025 foram pessoal, 634 milhões, gerais e administrativas, 34 milhões e pouco, quase 35, outras despesas com jogos, quase 30 milhões, amortização e depreciação, quase 4 milhões, serviços, quase 17 milhões, rateio de despesas administrativas, quase 17 milhões, custo apurado nos repasses, quase 15 milhões, total 379 milhões, tá? Enfim, tem uma matéria completa que eu quero indicar para vocês no meu timão, tá? Que é uma matéria muito boa, tá?
no meu timão, do Victor Godoy, tá? Para você estar acompanhando. E todos esses números que eu falei, tá? Você vai ter esses e outros números lá desses gastos do Corinthians. É bom, né, a gente deixar o crédito, porque dá trabalho para fazer, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha do Corinthians aí. 60 milhões em prejuízo no primeiro semestre com o balancete divulgado. Agora tem uma informação exclusiva do Corinthians, tá? Aqui no canal Café do Setorista em relação aos name rights. Algo que está pegando nas negociações e que o Corinthians não abre mão na venda dos novos name rights da Neoquímica Arena. Pega essa que é importante, é exclusiva. Olha só, todo mundo sabe que o Corinthians precisa aumentar o número dos name rights, né? O Corinthians tem hoje, recebendo aí por mês pouco mais de 20 milhões, né? São 18 milhões, mas com a correção um pouco mais de 20. Todo mundo sabe, né, que o Corinthians tem um contrato de 300 milhões fechados com a Hypera Pharma, e o Corinthians tem uma proposta na mesa para aumentar, né, o ganho com os name rights da Arena, trocar, tem uma multa para pagar de 70 milhões aproximadamente. Tem muita coisa, né, envolvendo aí a questão dos name rights. São 3 sondagens, uma proposta oficial, mas nenhuma que chegou no valor que o Corinthians deseja. O Corinthians quer ganhar 700 milhões em 10 anos, 70 milhões por ano. Só que tem um problema, e aí vem a informação exclusiva. Os juros que o Corinthians tem que pagar por ano no pagamento do estádio são absurdos, porque envolve taxa Selic, enfim. Numa conta ali, né, que eu fiz junto com uma fonte muito importante do Corinthians, ela me disse o seguinte: o Corinthians hoje deve 660 e poucos milhões na Arena. Você coloca 15% mais tal, aquela coisa toda, vai dar aí pouco mais vai dar 106, 105 milhões de reais em juros por ano, tá? Então, se o Corinthians fecha, olha que informação importante, hein? Se o Corinthians fecha os name rights por 10 anos, 700 milhões, são 70 milhões. O Corinthians ainda ia ter uma diferença aí de mais de 30 milhões, não vale a pena. Então, o que o Corinthians está fazendo nas negociações? Para a primeira empresa que fez a proposta, o Corinthians pediu um indexador, tá? Que nada mais né? Que é um corretor da dívida, né? Ele corrige uma dívida no tempo. Isso é muito importante, tá? Quem mexe com finanças, né? Eu conversei com meus amigos da Baxter lá, enfim. Inclusive vou trazer na segunda-feira especialistas para explicar isso, né, mais detalhadamente para vocês. Mas para você ter uma ideia, você não pode perder para a inflação, né? Então o indexador, ele corrige, né, o contrato, né, por exemplo, o Corinthians vai fazer um contrato com os novos name rights. Ele corrige, o indexador, ele corrige o contrato da mesma forma que é corrigida, da mesma forma que é corrigido o contrato atual do Corinthians e os juros do contrato atual do Corinthians. Assim o Corinthians não perde para os juros. Então, a empresa que decidir pagar, seja 50 milhões por ano ao Corinthians ou 70 milhões por ano ao Corinthians, o que o Corinthians tomar de juros no ano, no financiamento da Caixa, essa empresa, né, esse indexador, o Corinthians vai usar o indexador para que essa empresa, no contrato, também assine da mesma forma. Então, se os juros do Corinthians vão ser de tal valor, o indexador também no contrato vai ser da mesma forma, o mesmo juros. Então, o Corinthians está exigindo isso, e isso acaba, claro, né, gerando uma dificuldade um pouco maior para fechar, mas é a maneira que o Corinthians não pode abrir mão, porque senão o Corinthians vai ficar perdendo para a inflação e não faz sentido nenhum, tá? Então, agora é uma informação importantíssima. Então, exemplo, a empresa decidiu pagar 70 milhões por ano ao Corinthians, tá? Vai ter ali, né, um indexador que vai corrigir esse valor, né, conforme a inflação, e aí o Corinthians vai, né, ter aí um valor maior por ano e acaba não perdendo, senão vai ficar perdendo por juros, isso é complicado, tá? Então é importantíssimo, tá? Importantíssimo, né? O Corinthians ficar atento com a inflação e para não perder para a inflação, o Corinthians vai usar esse indexador nos negócios, já está usando e exigindo, tá? Nos negócios que vai fazer agora, né? Com os novos interessados aí, nos name rights da Neoquímica Arena. Informação importante, tá? Porque de 70 milhões, o Corinthians pode receber 90 por ano, por exemplo, 100 por ano, tá? Claro que isso vai ter que estar acordado com esse indexador para que o Corinthians não perca para a inflação, tá bom? Bom, Recife, finalizando com a informação do Sami Carvalho sobre o Corinthians.
Dava até medo, cara, do Corinthians não ter muita porcentagem do Guiniguel, né? Que todo dia aparece. Agora tem essa do Yuri que não é mais 50%. Daqui a pouco o Corinthians não tem nada do Yuri e vai vender aí a custo de preço de banana, cara. Na moral. Ainda bem que tem 80% do Guinegão se vender aí. Mano, mas tem que segurar, não adianta. Não adianta. Aí chega os times da Europa aí, oferece 10 milhões de euros, 15 milhões de euros, o Corinthians já vende. E o Palmeiras vende aquele bagre do Endrick lá para o Real Madrid por 400 milhões. Pelo amor de Deus, mano, aí não dá, cara. Tem que segurar, mesmo que perca dinheiro, assim, perca dinheiro não, não deixe de vender no momento que era pra vender, no momento de alta do moleque, né? Mas segura, cara, segura. Se vier oferecer merreca, não vende, cara, não vende. Não pode vender por preço de banana, cara. É a molecada aí que vai ajudar a Corinthians tentar estabilizar um pouco a parte financeira. Tem o Breno Bidon aí, tem o Kaique também, que eu acho muito bom de bola. Não sei porque não tá entrando mais. Vamos ver se o Dorival vai testar o Jacaré também na lateral direita, já que agora a gente vai ter um tempo só de brasileiro, vai ter jogos praticamente semana livre, cara. Vai ter um jogo no meio de semana agora, semana livre, então os caras não tem o que reclamar, não tem o Garro aí com o seu joelho, não tem o que reclamar, vai ter que jogar aí todos os jogos e entrosar cada vez mais, cara. E pode ser bom, cara, uma vez por semana jogar o Coringão, dá pra entrosar mais o time e chegar na semifinal contra o Cruzeiro, ou Atlético Mineiro, né? Já, mano, afiado e com o time completo. E é isso. Deixa o seu like, comenta o que você achou do corte dessas informações no vídeo. Se inscreve no canal. Então, até o próximo show. Valeu, é nóis.